Bom dia, pessoal. Tá joia, né? Acho que está enquadrado aqui. Tudo bem. Vamos começar então com a nossa aula de resolução de exercício. Então, aula de resolução de exercícios. Agora nós vamos falar sobre de diferenciação implícita. Ok. Então, o que é, no caso, derivada implícita, né? O que é isso? Seria isso? Antes de eu falar o que é derivada implícita, eu vou falar o que é derivada explícita, né? Então, o que é derivada explícita? É o que a gente faz, é a derivada que a gente fez no curso de cálculo 1 todo. Por exemplo, uma função y igual a 2x ao cubo mais 3x mais 6. Então aqui, essa função aqui, é claro que aqui é f de r em r, né? Então é uma função cujo domínio está no conjunto dos números reais e o contradomínio também está no conjunto dos números reais, né? Então isso aqui a gente já sempre fica claro, cálculo 1, né? O nosso universo é o conjunto dos números reais. Então essa função aqui, y e f de x é a mesma coisa. X depende, aliás, y depende de x, né? Então aqui está explícito que a variável independente é x e a variável dependente é y. Ou seja, para mim saber quanto é y, eu tenho que atribuir, tenho que saber qual o valor para x. Então aqui está explícito. Mesmo se tivesse todo do lado esquerdo, todo do lado direito da equação, né? Vamos supor que esteja todo do lado esquerdo. Opa. Mesmo assim, é possível explicitar a variável dependente, né? Claro. E a nossa derivada, simples, né? É só derivar aqui, que é a regra da potência vai dar o que? 6x² mais 3, derivada de 6 é 0, derivada de 3x é 3. Então aqui está explícito qual que é a variável dependente, qual que é a variável independente, ok. Agora, suponha que nós tenhamos a seguinte função. A seguinte expressão, 2x menos 3x ao quadrado y mais y igual a 0, por exemplo, y ao quadrado também. Então, é claro que essa expressão aqui, né? Eu chamo de expressão porque igual é a 0, né? Essa expressão aqui, ela tem a variável x e tem a variável y. Porém, se eu tentar isolar a variável x, vamos supor, eu não consigo, o que eu quero deixar claro para você é que não dá, nesse instante, para que eu possa deixar uma variável isolada ou do lado esquerdo ou do lado direito da equação, de modo a explicitar quem é ela, entendeu? Então, ó, veja que eu posso pôr o x aqui em evidência, eu posso pôr o y em evidência, eu não vou conseguir, vamos supor que eu desejo isolar y. Então, se eu desejo isolar y, deixar y do lado esquerdo, então, deixar y do lado esquerdo, vamos supor, então eu vou pôr aqui é y ao quadrado, aqui é y, eu vou pôr y em evidência, ficará aqui, ó, 3y... Esse termo aqui dividido por isso vai dar 3yx, né? Esse aqui dividido por isso vai dar mais 1, né? Y para y é 1. Passo 2x para lá. Opa, aqui tem um menos.
né? Igual a menos 2x. Então, observe que se eu aqui é multiplicação, né? Se eu passo esse pedaço para o lado direito, fica menos 2x sobre menos 3xy mais 1. Ou seja, ó, não consegui explicitar a variável y. Então, a hora que chega da gente aprender a técnica de diferenciação implícita, porque do jeito que está aqui, sem explicitar a variável, eu não consigo derivar, certo? Pois bem, 2x menos 3 quadrado. Ori. Então nós temos então o seguinte. Baixa o som aí. Então, na derivada implícita, como foi visto em aula com mais calma, nós temos o seguinte. Aqui nós temos a variável x e a variável y. E para derivar implicitamente, vamos supor que eu desejo derivada y com relação a x, é menos fx sobre fy. Então, essa é o modo, é claro que tem um modo de derivar sem essa formulazinha, né? Mas como aqui é a resolução de exercício, eu já vou de cara fazer isso. Então, assim, quem é f? F é essa expressão, eu vou chamar de f grande, né? F maiúsculo. Então, f é 2x menos 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais y. Então, esse é o nosso f. Então, eu chamo essa função de f. Então, a derivada de y com relação a x, implicitamente, né? Implicitamente será menos, parênteses, em cima, no numerador, a derivada com relação a x. Então, vamos derivar aqui. Lembrando que quando eu derivo com relação a x, y eu considero como constante. Então, tudo bem. Então, aqui a derivada de 2x é 2. Derivada de menos 3x ao quadrado, y ao quadrado vai dar menos 6x, y quadrado. E a derivada de y sozinha é zero, porque eu estou derivando com relação a x. Fechou aqui já. Embaixo a derivada com relação a derivada de f maiúsculo, né? Fão com relação a y vai ser. Então a derivada de 2x é zero. Derivada de menos 6x2, y2 é menos 6x ao quadrado y. E a derivada de y é 1. Então a nossa derivada, eu vou jogar aqui o menos, vou distribuir o sinal de menos. Então, finalizando, vai ficar menos 2 mais 6xy ao quadrado sobre menos 6x quadrado y mais 1. Então, essa é a derivada em relação a y. Então, nós temos aqui essa fórmula aqui para a derivada implícita, quando nós temos duas variáveis, né? Quando a função tem mais de duas, por exemplo, 3 variáveis, então a derivada, então, vamos supor, por exemplo, que eu tenha a seguinte função: 2xy menos yz mais 4xyz ao quadrado menos 1 igual a zero. Então nós temos a seguinte expressão. Então isso aqui, eu vou chamar isso aqui de exemplo 1. Eu vou chamar isso aqui de exemplo 2.
Vamos fechar aqui, vamos embora, bora lá. Então, aqui ó, veja que nós temos a variável x, a variável y e a variável z. Então aqui tem xy, aqui tem yz e aqui tem xyz. E aqui é uma constante. Então aqui nós temos três variáveis. Para derivar com relação... Aí, nesse caso, eu posso encontrar a derivada de z com relação a x e também posso encontrar a derivada de z com relação a y. A derivada de z com relação a x é menos fx sobre fz e a derivada de z com relação a y é menos fy com relação a Estou usando F aqui. Menos F com relação a Z. Eu vou encontrar as duas nesse caso. Dois xy. Então quem é F? 2xy menos yz. Mais 4xyz quadrado menos 1. Então essa é a nossa F. Beleza. Vou encontrar as duas, tá? Então, primeiro, derivada de z com relação a x é menos fx sobre fz, que vai ser menos parêntese. Derivada com relação a x. Então, ó. Aqui vai dar 2y. A derivada dessa aqui é zero. Né? Porque aqui tem constante. Então isso aqui é um número, o derivado de um número é zero. E a derivada desse aqui vai ser 4yz quadrado, porque aqui vai, derivada de x é 1, então vai ficar 4yz quadrado, sobre, agora a derivada com relação a z, essa derivada aqui é zero, derivada de menos yz vai dar menos y, né? E a derivada de 4xyz quadrado com relação a z vai ser 8xyz. Já terminamos já a nossa continha, basta distribuir o menos aqui. Então vai finalizando, né? Menos 2y menos 4yz quadrado menos y mais 8xyz. Opa, é menos, tá certo. Então aqui fechou. Agora nós vamos determinar a derivada de z com relação a y, que é menos fy sobre fz. Menos parênteses, bora lá. Em cima a derivada com relação a y vai dar 2x menos z com relação a y, né? Aqui é um número, né? A derivada de 10z é 10, no caso fosse 10, né? E a derivada disso aqui vai ser 4xz quadrado. E embaixo, derivada com relação a z. Derivada disso aqui é zero, derivada disso aqui é menos y. E a derivada deste vai ser, derivada com relação a z, 8xyz. Distribuindo o sinal, nós temos então menos 2x mais menos 2x mais z menos 4xz quadrado sobre menos y mais 8xyz. Então fechou. Tá aí.
Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui foi o segundo, né? Bora ver mais um exemplo. (27). A derivada de... Isso é exemplo 3. Então, o enunciado é encontrem a derivada de z dx da equação. E a z igual a x, y, z. Então, a derivada de z com relação a x. Então, vou passar o termo da direita para a esquerda. Então, nós temos o nosso f maiúsculo. É a z. Passando para cá, menos x, y, z. Aí, assim. Quando a gente passa para a direita, né? Fica aí, olha a z menos x, y, z igual a z. Então, a derivada de z com relação a x é menos fx sobre fz. Vai ser menos derivada com relação a x. Então, y e z é constante, tá? Então, a derivada de O e a z é zero, que é número. E a derivada de menos x, y, z com relação a x vai dar menos y, z. Denominador vai ser com relação a z. A derivada de O e a z é a própria O e a z, como foi visto, né? E a derivada de fz, a derivada com relação a z vai dar menos xy. Já fechamos a nossa conta, distribui o sinal, yz sobre O e a z menos xy. Então, aqui nós encontramos a derivada de x com relação a y. Se nós tivéssemos interesse em encontrar a derivada de z com relação a x, daria em relação a y. Então, vai ser menos fy sobre fz derivada com relação a y dessa aqui com relação a y, zero, e vai ser menos xz. E agora a derivada com relação a z. A derivada de O e a z ela própria. E a derivada disso aqui vai dar xy. Finalizando, distribuindo o sinal, vai ficar xz sobre O e a z menos xy. Então, essa é a derivada de z implicitamente em relação a y. Pessoal, um abraço, tá? E daqui a pouco, próxima aula. Fica com Deus.